Olá, meus queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que estamos juntos nessa noite, com alegria, para louvar o Senhor, aprender mais sobre Ele. Queria deixar uma mensagem aos meus haters, que quando eu cheguei, me viram de paletó, perguntaram logo se eu ia pregar, né? Da última vez, eu vim de gola polo, calça amarela e preguei, certo? Essa regra aí não existe, não. Brincadeiras à parte. É sempre uma alegria estar com os irmãos, ter esse privilégio, essa oportunidade de ensinar, de pregar a palavra de Deus ao seu povo amado. É sempre uma alegria enorme para mim e um grande privilégio. Nessa noite, meus irmãos, eu vou fazer um pouco diferente do que é o meu costume quando eu estou com os irmãos, certo? Normalmente eu me detenho em um texto e trabalho esse texto em detalhes, certo? Mas não é o meu objetivo nessa noite. Esse é uma oportunidade especial que eu estou tendo de trabalhar um dos assuntos que a gente trabalhou esse semestre na JBC, porque ao final dessa mensagem a gente vai divulgar um evento da nossa igreja, uma ação da nossa igreja muito especial e que está muito relacionada ao que eu vou falar hoje durante a pregação. Então, como eu disse, esse tema eu tratei dele, a gente tratou na JBC nesses primeiros semestres do ano, e a gente anunciou algumas vezes, que os irmãos viram, né, que a gente trabalhou durante o semestre, o tema Contra a Cultura, baseado num livro do David Platt, onde ele mostra como o evangelho confronta e lida com questões contemporâneas, com questões quentes, questões difíceis da atualidade, como aborto, como pornografia, como os órfãos e as viúvas, como racismo. Foram temas que a gente tratou, e um dos temas que a gente tratou nesse apanhado de temas foi o tema da pobreza. Como o evangelho ele responde ao problema da pobreza que é tão presente. E eu vou já argumentar com mais profundidade, com mais detalhes, como essa questão da pobreza é um problema presente no nosso mundo hoje, como essa questão da pobreza é um assunto que necessita ser tratado, que necessita ser pensado e que nós necessitamos refletir a respeito dele com bastante profundidade, nos voltando para a Escritura, porque eu entendo e tenho percebido que é um assunto sobre o qual nós não temos pensado muito e sobre o qual nós temos nos calado. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a dizer a respeito da pobreza, da riqueza, dos recursos, de como nós devemos, como povo de Deus, lidar com essas questões. Mas, antes disso, eu queria fazer uma oração com os irmãos, mais uma vez pedir que o Senhor nos guie, nos dirija, prepare o nosso coração para receber a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos aqui com corações dispostos a ouvir a tua palavra. O nosso propósito nessa noite, Deus, foi, ao vir para cá, é adorar o Senhor, é engrandecer o teu nome, é celebrar a ti. E entendemos, ó Deus, que uma maneira muito especial de fazermos isso é ouvir a tua palavra. Porque quando nos calamos, quando nos assentamos e focamos em ouvi-la, em entendê-la, em acolhê-la, em praticá-la, isso, ó Deus, é um culto agradável a ti. É a maneira como nós te adoramos, Deus, ao ouvir a tua palavra. Então nos ajuda, que o teu Santo Espírito possa cumprir a sua função trabalhando nos nossos corações, porque como o Senhor mesmo disse, o Senhor enviaria o teu Espírito e ele nos guiaria em toda a verdade. Então nessa noite, Deus, fala ao coração do teu povo, que o teu povo possa acolher, receber, dar atenção à tua santa palavra, que o Senhor possa me usar, me guiar como instrumento em tuas mãos unicamente para o louvor da tua glória. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja. Nós viemos aqui com um único propósito, de adorar, de engrandecer, de celebrar o teu nome. E é o nosso pedido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós pensamos sobre pobreza, sobre riqueza, normalmente, nós pensamos dentro de um espectro muito estreito. A gente não pensa muito levando em consideração o mundo mais amplo que está à nossa volta. O que é que eu quero dizer? Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, no dia que eu trabalhei com a JBC, era um ambiente um pouco diferente, uma roda de conversa, a gente trabalhou dessa forma, mas não é o meu objetivo aqui, é o objetivo desse tempo. Mas se eu fosse perguntar para os irmãos, muito provavelmente nenhum dos irmãos diria que é pobre. Nenhum dos irmãos diria que é alguém
que passa necessidade. Eu acredito que a maioria de nós aqui, com a vida que leva, com o seu trabalho, com as suas condições, não se considera como uma pessoa pobre. Mas também, a grande maioria de nós, se não todos, também dificilmente diriam que é alguém rico. Porque nós temos uma imagem, nós temos uma visão bastante definida do que é alguém rico. Do que nós diríamos que é alguém rico. Alguém que tem uma casa muito grande, com um carro muito novo, um 4x4. Alguém que consegue fazer grandes viagens, alguém que consegue viver dentro de um padrão muito elevado. Normalmente a nossa visão de alguém rico é essa visão. Essa ideia é bastante elevada de alguém que tem muitos recursos abastados, alguém que está além dos padrões da normalidade, alguém que está numa condição totalmente lá em cima em comparação com a maioria das pessoas. Mas talvez se nós parássemos para pensar um pouco e analisar o mundo mais amplo à nossa volta, não apenas o nosso contexto aqui, mas pessoas de outros países, de outros continentes, talvez nós mudássemos essa nossa visão. Recentemente, alguns meses atrás, teve a ministra do Meio Ambiente atual, né, a Marina Silva, que veio agora no governo do Lula, ela foi dar uma entrevista e acontece aquelas coisas que normalmente acontecem com o pessoal, com político, né? Uma fala totalmente atropelada, totalmente equivocada. Ela falou que atualmente no Brasil 120 milhões de pessoas passam fome. Isso é bem mais da metade das pessoas que existem no país hoje, né? E às vezes esse tipo de fala gera em nós uma certa... fica acanhado em tratar sobre esses assuntos, porque muita gente de esquerda, muita gente com a visão progressista bate muito nessas teclas e a gente fica meio acanhado, fica meio assim de também falar sobre esses assuntos e trazer isso à tona, porque normalmente quando o pessoal fala dessa maneira totalmente equivocada ou com pressupostos totalmente equivocados, com ideias totalmente equivocadas. Mas mesmo que essa fala dela de que no Brasil 120 milhões de pessoas passem fome seja totalmente estranha e equivocada, eu vou passar alguns dados para os irmãos aqui, verídicos, e eu vou dar a fonte, para que os irmãos comecem aqui nesse início desse nosso tempo de palavra, a ter uma noção de como esse problema da pobreza é uma realidade seríssima. É uma realidade profundamente séria e que nós precisamos pensar a respeito. Mais de 736 milhões de pessoas hoje em todo o mundo, certo? Todos esses dados que eu vou dar são globais, certo? Levando em consideração todo mundo. Mais de 736 milhões de pessoas em todo o mundo vivem abaixo da linha da pobreza, certo? Aqui mesmo em extrema miséria. Essa medição feita pelo Banco Mundial estabelece que alguém que vive abaixo da linha da pobreza é alguém que tem que viver com menos de $1,90 por dia, certo? Então, dentro dessa linha existem mais de 736 milhões de pessoas hoje em todo o mundo. 1/4 da população mundial, cerca de 2 bilhões de pessoas, não tem saneamento básico onde eles vivem. Algo como simplesmente um banheiro. 1/4 da população mundial não tem nem mesmo um banheiro em casa para fazer suas necessidades. Em 2017, 5,4 milhões de crianças morreram antes de completar 5 anos, principalmente por doenças evitáveis. Eu vou já explicar o que é isso. E 2,5 milhões de crianças morreram no primeiro mês de vida. Isso se traduz em 15 mil mortes de menores de 5 anos por dia. Ou seja, mais de 1.300 crianças morrem todos os dias por causa de doenças simples que poderiam ser evitadas com cuidados básicos. Sabe que tipo de doença nós estamos falando aqui? Infecção intestinal, resfriados, simples bactérias que alguns de nós passam por isso todo ano, todo semestre. Tem gente que fica doente todo mês, né, desse tipo de coisa. Então, milhares de crianças morrem diariamente por doenças simples. Crianças morrem em países do Oriente Médio de diarreia.
Porque elas não têm acesso a nenhum cuidado básico, não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a medicamentos. Nós, com muita facilidade, conseguimos ter acesso a medicamentos ou antibióticos simples que tratam uma infecção intestinal, enquanto crianças, milhares de crianças morrem o ano inteiro, milhares de crianças morrem durante um dia, porque elas não têm disponibilidade a medicamentos tão simples. Todos esses dados você pode conferir e vai ter esses e muito outros no site da Compassion, certo? Compassion é uma organização mundialmente conhecida que é uma instituição que busca ajudar mesmo pessoas em situação de vulnerabilidade no mundo inteiro. Inclusive eles trabalham no Brasil também. Lá no site dele é muito completo, tem muita coisa interessante e você pode verificar esses dados e muitos outros. É um site extremamente confiável, uma organização de primeira. Então, o que eu quero que os irmãos percebam é que o problema da pobreza, ele é seríssimo. Seja longe de nós, como nesses países do Oriente Médio, que a situação é bem mais grave, mas também aqui perto. A pobreza, meus irmãos, é uma situação real, é uma situação presente, uma situação grave. Pessoas muito perto de nós não têm o que comer. Pessoas muito perto de nós não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a medicamentos, a consultas médicas, não têm acesso aos alimentos necessários para nutrirem o seu corpo. Diante disso, nós chegamos a uma conclusão. Nós somos muito mais ricos do que nós normalmente costumamos pensar. Como eu disse, o nosso padrão de riqueza normalmente é alguém que tem uma grande casa, um carro muito top, que viaja constantemente, que vai para o restaurante que ele quer, a hora que quer. Mas essa visão não é a visão mais comum do que é riqueza. Para as pessoas que vivem nessa condição que eu estou descrevendo aqui, nós somos ricos. Nós somos os ricos. Porque nós temos uma casa para morar, nós temos alimento diariamente, nós temos acesso a medicamentos, nós temos saneamento básico nas nossas casas, nós temos boas escolas. Em alguns pontos nós temos boas escolas, né? Em outros mais ou menos. Mas enfim, para essas pessoas que não têm nada disso, nós somos ricos. Nós vivemos uma vida tranquila, nós vivemos uma vida abastada, nós vivemos uma vida com excelentes condições comparado com pessoas que vivem na miséria. Então, essa visão de que rico é só essas pessoas que estão com o padrão lá em cima, essa visão da gente aqui que não está contemplando essa realidade das pessoas que estão na miséria. Para eles, nós somos os ricos. Nós é que temos muito, nós é que estamos em excelentes condições. Mas, tendo isso ficado claro, se os irmãos percebem que esse problema da pobreza é real, é presente, é verídico, há uma pergunta que necessita ser feita. Há uma pergunta que é crucial para o nosso estudo, para a nossa meditação nessa noite. O que Deus tem a ver com isso? Não ainda nós, mas o que Deus pensa sobre essa questão. O que Deus fala sobre a pobreza. Ele está preocupado com essa situação? Ele disse algo na palavra dele que traz implicações para o modo como nós devemos nos portar diante dessa realidade tão grave que tem assolado milhões de pessoas no mundo todo. O que Deus diz sobre os pobres na palavra dele, o que Deus tem feito, o que ele tem falado. Será que Deus se importa com os pobres? Será que Deus está interessado nos pobres? Será que de alguma forma Deus nos diz que devemos fazer algo em favor dos necessitados? Eu creio que sim. E se você nunca parou para pensar nesse assunto, você vai se chocar com a quantidade de exortações, de instruções que a palavra de Deus tem sobre como devemos lidar com os pobres, com aqueles que sofrem, com os desamparados. Nós temos muitos textos. Eu elenquei aqui uns 10 textos, eu não vou ler todos eles, tá bom? Principalmente porque são textos isolados. Eu não teria condição de trabalhar só um ou de trabalhar todos eles, porque eu iria me perder aqui junto com os irmãos, certo? Mas eu vou citar alguns e outros eu vou ler e rapidamente fazer alguns comentários, certo? Isso não é tudo, tá bom? Não vou simplesmente jogar um monte de texto aqui para os irmãos e deixar a gente vagando. Eu vou lançar esses textos, explicar algumas coisas sobre eles. Depois nós vamos
fazer algumas ponderações sobre o que tem nos impedido de pensar sobre isso, e depois eu vou trazer algumas conclusões práticas de como nós devemos nos portar, certo? Eu vou citar uns e os que eu vou ler eu aviso. Em Deuteronômio 15:11, certo? Vou só citar esse. Deus afirma que nós devemos ser generosos com os pobres, certo? Basicamente isso, Deuteronômio 15:11. Você pode anotar, guardar essas referências para depois você olhar em casa com detalhes. 1 Samuel 2:8, Deus mostra que ele tira o pobre de uma situação de miséria e exalta o pobre. No Salmo 41, versículo 1, Deus elogia com belas palavras aqueles que cuidam, que ajudam os necessitados. No Salmo 146, versículos de 7 a 9, o Senhor se compadece, o coração dele se compadece e auxilia aqueles que estão desamparados. Mas, por exemplo, vamos ler Provérbios 21:13, para você ver como esse texto é interessante. Projeta aí, por favor. Provérbios 21:13. Na NA mesmo. Olha só. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É uma forte repreensão para aqueles que não se importam com os pobres. Se você vê um pobre clamando, sofrendo, angustiado, e você tapa os ouvidos e não se importa, isso também vai acontecer com você quando você precisar. Um dia, é uma forte ameaça àqueles que não se importam com os pobres. Vamos ler também Isaías 58, versículos 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. Pronto, diz assim: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Versículo 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Esse é um texto duro que Deus está repreendendo aqueles que faziam jejuns hipócritas. Ele diz: olha, o jejum que eu quero é esse, que vocês cuidem dos pobres, cuidem dos que estão sofrendo, recebam aqueles que não têm lar nas suas casas, que vocês lutem por aqueles que estão sendo oprimidos, que estão sofrendo. É esse o jejum, é esse o esforço que eu quero de vocês, que vocês não desprezem, não voltem as costas contra aqueles que estão necessitando. Deus mais uma vez mostrando o seu cuidado com aqueles que são desamparados, que sofrem. Gálatas 2:10, já para o Novo Testamento, certo? Para não ficar só no Antigo. Gálatas 2:10 diz que os apóstolos tratam com bastante cuidado os pobres, eles tratam com a devida atenção. E o que eu quero ler do Novo Testamento é o texto de Tito 3:14. Tito 3:14. Também na mesma pegada sobre como devemos lidar com os pobres. Tito 3:14. Diz assim: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Tanto o de Gálatas que eu citei, Gálatas 2:10, quanto Tito 3:14 nos mostram que o cuidado com os pobres era uma missão importantíssima na igreja primitiva. É enfatizado isso em Atos capítulo 6. Isso é enfatizado também no outro texto que está, Tiago 2, do 14 ao 17. Nesse texto de Tito. Então, o Novo Testamento também é abundante em referências ao cuidado que os crentes devem ter com os pobres. Ao cuidado que os crentes devem ter com aqueles que estão necessitados. Agora, a pergunta que fica é, meus irmãos, diante de tantas referências, um assunto que é tão claro no Novo Testamento, por que nós nos escondemos tanto disso? Por que nós temos tantas ressalvas e fazemos tão pouco para ajudar aqueles
que necessitam, porque nós normalmente viramos as costas com tanta facilidade. O David Platt, o autor de Contra a Cultura, ele vai dizer assim: nós nos isolamos da enorme pobreza material do mundo que nos cerca. Enchemos nossa vida e nossas igrejas com mais conforto, para ao mesmo tempo que nos fazemos de cegos e surdos à pobreza abjeta das outras pessoas. Nós nos acomodamos, nós estamos felizes com o nosso conforto, para nós o que basta é o fato de que na nossa casa tem tudo que nós precisamos e algumas coisas que nós nem precisamos, e nós nos enchemos dessas coisas, e nós a cada dia adquirimos mais, vamos juntando mais, vamos nos tornando cada vez mais satisfeitos com um monte de coisa que a gente adquire. E a nossa igreja, a gente investe cada vez mais em coisas para as nossas igrejas, para as nossas famílias, enquanto isso não é obrigatoriamente errado, o ponto é que nós, enquanto vamos juntando cada vez mais para nós, para as nossas igrejas, para as nossas famílias, nós fechamos os olhos para muitas pessoas que estão à nossa volta na miséria e não fazemos nada para essas pessoas que necessitam muito mais que nós. Às vezes nós somos hesitantes e eu quero fazer uma ponderação aqui, né? Eu acredito que nós, de uma igreja reformada, uma igreja tradicional, tem um fator que dificulta isso ainda mais, porque a gente vive num contexto hoje muito forte de teologia da missão integral e teologia da libertação, né? São duas teologias problemáticas, certo? Nós não aderimos, nós somos críticos dessas visões que enfatizam de maneira muito forte essa visão do cuidado com o pobre, do evangelho social. Aquele evangelho que se preocupa primariamente em cuidar das necessidades físicas e muitas vezes negligencia o cuidado espiritual. Então, essas teologias são erradas quando elas enfatizam só isso, e nós nos retraímos dessa questão do cuidado com os pobres, porque nós temos medo de cair dentro da TMI ou da teologia da libertação e acabar nos tornando hereges. Mas o ponto é que o cuidado em não cair nesses erros não deveria nos impedir de nos dedicar ao cuidado com os pobres, que é uma questão bíblica, uma questão séria e que é esperado que nós participemos disso. Vamos ver o que David Platt diz mais uma vez? No página 53 de Contra a Cultura ele vai dizer assim: de Gênesis a Apocalipse, na Escritura não encontramos referência a um Deus que se mostre hesitante em relação aos pobres. Ao contrário, Deus é pródigo em sua avidez por ouvir, ajudar, defender e demonstrar sua compaixão por eles. Olha só, Deus não é hesitante. Deus não fica inseguro em falar, em defender, em lutar pelos pobres. E nós também não deveríamos ser. Por mais que pessoas à nossa volta estejam fazendo da maneira errada, a Bíblia tem ênfase demais para que nós fiquemos parados, retraídos, calados sobre uma questão tão necessária, tão importante. Então, cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, ir a essas pessoas para auxiliá-las, não vai fazer de nós alguém envolvido na teologia da missão integral ou na teologia da libertação. Teologias equivocadas que enfatizam somente o cuidado físico e desprezam o espiritual, certo? Então, a gente não pode se esconder atrás disso. Não é porque tem muitas igrejas aqui à minha volta que fazem ação social e aí o pessoal já está saturado das coisas deles e a gente pode acabar se misturando. Você vai estar fugindo de uma responsabilidade muito grande e muito enfatizada na Escritura, que é o cuidado com os pobres e necessitados. Nós estaremos pecando quando nos retraímos dentro dessa questão. Estabelecemos isso. Estabelecemos que hoje a pobreza é um problema sério, real, no mundo à nossa volta. Bilhões de pessoas não têm o básico. Milhões, centenas de milhões em todo o mundo não vivem abaixo da linha da miséria. Milhares de crianças morrem por não ter acesso a medicamentos básicos, a uma amoxicilina, a uma sulfa, a alguma coisa que nós temos com muita facilidade quando temos uma infecção simples. Eles morrem por isso, por não ter o básico. E nós vimos que Deus está preocupado com isso. Ele nem é retraído e muito menos ele se cala. Ele é enfático, ele é duro. Ele exige que nós estejamos envolvidos nisso. Do Pentateuco ao livro de Apocalipse, sempre Deus quer de nós envolvimento
no cuidado daqueles que necessitam, daqueles que sofrem, e o mundo está cheio deles. Nós temos que fazer algo. Nós temos que nos envolver. Nós temos que participar disso. Não importa quanto tempo nós estejamos adormecidos. É hora de despertar para essa realidade que é real, que é presente à nossa volta. Eu quero oferecer, meus irmãos, 5 maneiras como nós podemos nos envolver, atuar em um mundo de pobreza, certo? Esses 5 pontos são desenvolvidos pelo David Platt no livro Contra a Cultura. São 5 pontos excelentes. E aí, eu queria desenvolver com os irmãos também essas 5 maneiras como nós cristãos devemos participar, devemos atuar e servir em um mundo marcado por pobreza. 5 lições para as nossas vidas que devem nos ajudar a ter uma atuação mais bíblica nesse mundo, tá certo? E aí eu vou usar alguns textos aqui nesses pontos, tá bom? Primeiro texto, Efésios 4:28. Não bota aqui não, certo? Os irmãos abram nas suas Bíblias, Efésios 4:28. Anotem aí essas referências, certo? Guardem esses pontos que são importantíssimos. Efésios 4:28 vai dizer assim: Irmãos, encontraram? Amém? Vou ler. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Foque agora nesse finalzinho. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é certo, o que é justo, para que tenha com que repartir com o necessitado. Eu quero que você entenda a construção simples dessa frase. Esse é um trecho da carta de Paulo, um trecho mais prático, onde ele já discutiu a teologia dos primeiros 3 capítulos, e ele está aplicando a teologia de maneira bastante prática à vida dos irmãos. Então você vai encontrar no capítulo 4 maneiras como você deve servir na igreja, como você deve atuar na comunidade, como você deve andar de um modo digno, como você fala, como você se comporta, e aí ele fala sobre a questão do trabalho. E para Paulo, andar de modo digno é isso. Se você roubava, se você era alguém desonesto, quando você é alcançado pelo evangelho, você não faz mais isso. Você agora trabalha dignamente, fazendo o que é justo, fazendo o que é certo. E o final do texto é que é interessante, para que você tenha com o que repartir com o necessitado. Por que isso é interessante? Porque nós desenvolvemos uma visão muito antibíblica de dizer que eu trabalho, a responsabilidade é minha, então o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Normalmente os crentes abrem a boca para falar as coisas desse jeito. Eu trabalhei, eu ganhei, o dinheiro é meu e eu faço as coisas do jeito que eu quero. Isso é uma visão antibíblica, uma visão equivocada, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, nos é dado por Deus. Nós pertencemos a Ele, nós trabalhamos por Ele e para Ele porque Ele nos permite. Então é Ele quem diz o que nós fazemos com o nosso dinheiro, certo? E esse texto é uma expressão disso. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. E aqui não significa que todo o seu dinheiro é para você dar para o necessitado, mas que essa é uma das coisas que você deve sim fazer com o seu dinheiro, certo? Não é nem a única coisa e também não é uma coisa que você pode desprezar. É uma coisa que você tem que considerar com muita clareza. Então, o primeiro ponto aqui dessa passagem é que uma das maneiras de nós atuarmos no mundo de pobreza é trabalhar com dignidade, honestamente, para que nós tenhamos com que ajudar aqueles que necessitam, certo? Então, uma das maneiras como Deus quer que nós participemos ativamente do cuidado com aqueles desamparados, com aqueles que sofrem, com aqueles que não têm condições, recursos financeiros, é trabalhando,
É trabalhando. Deus não gosta de preguiçoso. Todo mundo sabe disso. Quem já leu Provérbios sabe disso, né? Se tem alguém que é detonado no livro de Provérbios, é preguiçoso, certo? Então, uma das maneiras como Deus quer que a gente atue, que a gente sirva nesse mundo de pobreza, de miséria e de sofrimento, é trabalhando, porque quem trabalha tem condições de se manter e de ajudar aqueles que necessitam. E se você já está começando a no seu coração aí vir, sim, meu dinheiro não dá nem para mim, e aqueles preguiçosos que pedem dinheiro, calma, jovem, a gente vai trabalhar essas questões. Fique aqui com o texto. Deus quer que você trabalhe e que você use seus recursos para ajudar os que necessitam. Olha uma coisa interessante. Quando a gente está tratando sobre isso, né, a gente fica pensando, os crentes devem ser ricos? Será que o crente deve ganhar só o que basta para ele? E, o fato de que Deus quer que você trabalhe é simplesmente que você trabalhe até receber o que basta para ajudar alguma pessoa, para sobreviver, e que não precisa trabalhar mais, e que você só pode ganhar uma certa quantia? Será que é pecado você trabalhar muito para ficar rico? Será que é errado você buscar ter melhores condições? Olha o que o David Platt vai dizer no livro Contra a Cultura. Deus não ordena aos ricos que parem de ganhar dinheiro. Em vez disso, ele ordena que usem seu tesouro na terra para acumular tesouros na eternidade. Certo? Então Deus, ele nunca ordena as pessoas que deixem de ser ricas. O ponto não é que é errado você buscar ter melhores condições, ganhar mais dinheiro. O ponto é que muitas vezes você sacrifica coisas que são prioridades e que você nem usa seu dinheiro para o que você deveria, depois de ter ficado rico. Você usa só para si mesmo, só para se encher cada vez mais, certo? Então, não é errado ficar rico, é errado juntar dinheiro somente para você, sem ajudar aqueles que necessitam. E aí a gente entra no segundo ponto. O primeiro ponto, trabalhe dignamente ou trabalhe diligentemente, porque isso vai te dar condições de ajudar outros, certo? Segundo ponto, Hebreus 13, abram comigo, Hebreus 13, versículos 5 e 6, vai dizer assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Então o autor de Hebreus está combatendo a avareza e a busca desenfreada por sempre ter mais. Qual é o ponto aqui para você atuar? E esse ponto casa direitinho com o primeiro. O segundo ponto é que você deve viver com simplicidade. Uma vida isenta de luxos, uma vida isenta daqueles prazeres caros que muitas vezes as pessoas se matam para ter. E aqui a gente responde uma objeção que eu falei que os irmãos poderiam estar levantando aí no seu coração, né? Algumas vezes os irmãos, meu trabalho, o dinheiro não dá nem para mim, como é que eu vou ajudar o próximo? Será que é isso? Ou será que você está tendo muito mais do que você necessita? Ou será que você está gastando com coisas que não são necessárias? Ou que você está abusando cada vez mais daquilo que você tem? O ponto do autor de Hebreus é: viva com simplicidade. Deixem de querer buscar sempre mais, deixem de ser avarentos, vivendo com luxos, com gastos desnecessários. Trabalhe diligentemente, evite os luxos, evite o abuso das compras, dos gastos, e você vai poder ajudar aqueles que necessitam. Alguns de nós, meus irmãos, já estamos entregues ao consumismo, estamos entregues a essa atitude mundana de achar que nós precisamos de coisas que nós não precisamos, e a gente cada vez mais gasta, cada vez mais busca ter coisas que, se nós fôssemos sinceros, nós admitiríamos que não necessitamos dessas coisas. Então, para que você atue num mundo desse, num mundo de pobreza, você tem que viver com simplicidade. Você tem que botar de lado algumas preferências, alguns gastos que você não precisa, para que você possa doar. Para aqueles que têm muito menos.
Quando você, olha a ilustração simples, quando você diz que o seu celular de 10 mil não está servindo mais, você precisa de um de 15 mil, e ao mesmo tempo você diz que não pode ajudar alguém com um prato de comida, percebe como é estranho? Percebe como é essa você coloca um padrão lá em cima porque você diz que é aquilo que você precisa, quando você poderia viver com menos. E essa diferença, você estaria servindo, cuidando daqueles que estão desamparados. Então, trabalhe dignamente e viva com simplicidade. Viva com simplicidade. Um terceiro ponto, texto de 2 Coríntios 8, texto maravilhoso, versículos de 1 a 4. Abram nessa passagem, certo? 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Vou dar uma tocada de leve no contexto, para os irmãos lembrarem, mas a gente já pregou outras vezes aqui. 2 Coríntios, capítulo 8. Esse é aquele contexto onde Paulo está recolhendo uma oferta para os irmãos de Jerusalém, certo? E ele está tendo dificuldade para os irmãos de Corinto colaborar. Eles já haviam prometido, já haviam dito que iriam enviar essa oferta, mas só que eles estavam meio dando uma enrolada, uma embromada para mandar mesmo a oferta. E aí Paulo fala com eles. 2 Coríntios 8, de 1 ao 4, ele diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. O que é que está acontecendo aqui? Paulo está juntando uma oferta para as igrejas de Jerusalém. E ele está ali tendo dificuldade com a igreja de Corinto, que era uma igreja rica. Pessoas com condições financeiras que estavam enrolando para mandar essa oferta, que estavam com a mão fechada. E aí Paulo diz: meus irmãos, eu queria passar para vocês um testemunho das igrejas da Macedônia. Igreja de Filipos, igreja de Tessalônica, igreja de Bereia, essas igrejas que a gente vê em Atos. E Paulo diz: olha, eu quero testemunhar que eles ajudaram na medida das posses deles e além delas. Por quê? Porque esses irmãos eram muito pobres. As igrejas da Macedônia eram muito pobres, eram igrejas perseguidas, igrejas que sofriam repressão e não tinham boas condições. Eles sofriam mesmo, muito, e era mesmo situação de miséria, alguns deles passavam, certo? Alguns deles passavam situação de miséria. Aí Paulo diz: essas pessoas que viviam vidas tão difíceis, tão complicadas, eles insistiram comigo para que eles pudessem contribuir com os irmãos, porque eles queriam participar dessa oferta. Agora você imagina Paulo passando com os irmãos por lá e contando que vai para levar essa oferta para a igreja de Jerusalém, e os irmãos que são bem pobrezinhos querendo ajudar. Não, Paulo, eu vou dar um pouquinho. Não, Paulo, não, mas não precisa não, vocês nem tem nem para vocês. Eu quero participar, eu quero ajudar. E eles insistindo em se sacrificar para ajudar irmãos que estavam necessitados. O David Platt conta, no Contra a Cultura, um exemplo, né? Ele morava se eu não me engano, era na região de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E aí teve o furacão Katrina lá nos Estados Unidos, né? Alguns anos, e aí a igreja dele, a casa dele, foi tudo destruído, né? Foi tudo destruído por esse furacão. E aí, algum tempo depois, ele estava pregando numas igrejas no Oriente Médio, né? Igrejas muito pobres. Igrejas subterrâneas, igrejas assim, escondidas, que se o Estado pega, mata todo mundo, prende todo mundo. Os irmãos vivem assim, agricultores que trabalhavam o dia todo para conseguir ter o que comer. Era essa a realidade dessas igrejas. Ele estava pregando e ele contou sobre o que tinha acontecido com a igreja. E no último dia que ele estava lá, um irmãozinho chegou e deu um envelope para ele. Ó, meu irmão, a gente queria ajudar você e sua igreja diante do que aconteceu. E aí o David, nessa briga com eles, não precisa, não. E aí ele insistiu até que o David pegou. E aí ele até depois viu que o dinheiro era tipo assim, muito, muito, muito pouco, quase insignificante para a realidade do problema.
Mas qual é o ponto aqui? Não é o que vale para ele lá, mas é o que custou para esses irmãos aqui que doaram. Que não tem nada, que sofrem, mas que se sacrificaram para doar. E é o que acontece em 2 Coríntios. Irmãos que provavelmente deram pouca coisa, mas que custou muito para eles. Custou muito para eles. Então, o terceiro ponto de como nós devemos contribuir para um mundo de miséria, de sofrimento, de pobreza, é doando de maneira sacrificial. É doando de uma maneira que a gente sinta. E o Lewis, ele diz algo muito interessante no Cristianismo Puro e Simples. Eu tinha até anotado aqui em detalhes, vou ter que... Eu acabei não trazendo essa citação. Vou fazer aqui uma citação indireta. Ele diz mais ou menos assim, olha, eu não sei... Eu não gosto de estabelecer um valor ao certo, uma porcentagem de quanto a gente deve dar. Mas eu sei de uma coisa. A gente deve doar para aqueles que necessitam, de maneira que a gente sinta no nosso bolso. De maneira que a gente perceba o quanto a gente está doando. Se a gente só doa do que sobra, se a gente só doa do que não faz diferença nenhuma, a gente não está doando o suficiente. A gente não está doando o que deveríamos. Mas quando a gente doa e sente, aí sim nós estamos doando o que é suficiente. Então, para um mundo desse de miséria, de sofrimento, de situações tão trágicas, tão difíceis, é necessário que a gente doe de maneira sacrificial, trabalhando dignamente, vivendo com simplicidade e doando de maneira sacrificial. Um quarto ponto, e eu acho que é um dos pontos também que podem estar na mente dos irmãos, né? Mas, Gabriel, é difícil hoje fazer essa peneira, porque tem muita gente que pede, que diz que necessita e a gente não sabe, são mentirosos, né? Eu me espantava, porque no tempo que eu trabalhava na farmácia, lá no centro, de vez em quando aparecia aquelas mulheres que ficavam pedindo dinheiro sentadas assim, nas farmácias, nos cantos, né? E tinha uns que trocavam de 100, 200 reais por dia de moeda com a gente na farmácia, né? Então, nesse tempo aí, acho que o dia lá na farmácia eu tirava 30 reais, né? Meu Deus, né? Elas tiram bem mais que a gente. E algumas delas, as pessoas sabem que não são pessoas necessitadas, tem casa, recebe o auxíliozinho do governo, recebe muita coisa e está ali mesmo porque quer ganhar mais. E as pessoas não fazem esse crivo, né? E alguns crentes também se retraem por conta desse fator. E esse ponto é interessante. O quarto ponto é: ajude construtivamente. O que isso quer dizer? Abra comigo em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 3, do 6 ao 10. Segunda Tessalonicenses 3, do 6 ao 10. Vai dizer assim, ó. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Paulo está dizendo isso, era justamente com aquela igreja que doou também para Corinto, né? Para Jerusalém, uma das igrejas pobres. Por isso que Paulo não quis ser pesado para eles. Versículo 9. Não que nós não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como um exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, o ponto que eu quero que os irmãos... O quarto ponto é esse: ajude construtivamente. O que é isso? Nós somos tentados, muitas vezes, a ajudar de uma maneira indiferente. É aquela coisa mesmo de a pessoa estar sentada ali pedindo, você rebola uma moeda e segue a sua vida. E no outro dia ela vai estar lá. E na outra semana ela vai estar lá. E sempre vai permanecer isso. E sempre vai permanecer isso.
E nesse ciclo vão se criando vagabundos, vão se criando preguiçosos, vão se criando pessoas que nunca vão trabalhar, porque sempre vai ter alguém para sustentá-las. Mas é aí que está um ponto que diferencia a contribuição e a doação cristã. Nós não doamos simplesmente para ficar alimentando essa máquina, essa máfia dos mendigos, como alguém já chamou, né? Nós queremos ajudar de maneira construtiva. Nós queremos ajudar de maneira que as vidas das pessoas sejam transformadas. Nós não queremos simplesmente doar para que ela sobreviva aquele dia e depois ela possa pedir de novo e sobreviver mais um dia. Não. Nós queremos ajudar de maneira que a vida da pessoa possa ser transformada. Nós não queremos sustentar preguiçosos. A doação cristã não tem esse propósito de sustentar preguiçosos, mas de ajudar aqueles que vivem na miséria e de ajudá-las permanentemente. Vou citar um exemplo. Isso é muito incomum ainda no nosso contexto, mas no contexto americano é cada vez mais comum. As igrejas, elas desenvolvem equipes que começam a evangelizar pessoas, acompanhar pessoas que saem do mundo das drogas, que saem das prisões, resgatam essas pessoas, treinam essas pessoas, ensinam profissões para essas pessoas, ajudam elas a irem para o mercado de trabalho, se tornarem grandes profissionais, ao mesmo tempo que as discipulam e que apresentam o evangelho para elas. Isso ainda não é tão comum, parece algo distante para nós, mas é uma maneira cada vez mais clara como o evangelho nos ensina a tratar aqueles que vivem na miséria. Não simplesmente dar uma quantia de dinheiro para que ele sobreviva um dia e volte depois, mas poder trabalhar na vida das pessoas, acompanhá-las, se aproximar delas, ensinar uma profissão para elas, para que de alguma forma elas entrem no mercado de trabalho e possam sair dessa condição de miséria. Muitos cristãos que têm condições financeiras têm sido enviados por Deus para localidades onde não tem água potável, e eles vão lá e cavam poços e mudam a realidade daquelas regiões. Isso também tem acontecido em muitos lugares do Oriente Médio. Então, essas são maneiras de nós investirmos o nosso dinheiro no reino de Deus. Não simplesmente dar uma moeda, uma oferta em algum momento, mas abrir os nossos olhos para essa realidade. Cristãos que se formam em medicina, que se formam em farmácia e são enviados como missionários para lugares do mundo onde não tem acesso a remédio, onde não há médicos, e lá iniciam hospitais, iniciam postos de saúde, que mudam totalmente a realidade desses lugares. É assim que o evangelho atua. Tem muitos ministérios assim, talvez você esteja pensando, como é que eu vou ajudar? Eu vou dar esse dinheiro para quem? Tem muitos ministérios de pessoas que estão cavando poços em lugares onde não tem água, que estão iniciando hospitais, que estão criando grupos para acolher pessoas que saíram das drogas, saíram da prostituição, inserindo-as no mercado de trabalho. Tem muitos ministérios para isso. Esse livro que eu estou citando muito aqui, Contra a Cultura, você tem nele um acervo de ideias que vão te proporcionar esse caminho. E se você tem condições, você pode ajudar, participar do reino nesse sentido. Doar para que realmente vidas sejam mudadas, vidas sejam transformadas. Muitos missionários poderiam estar sendo enviados para esses lugares, para servir a essas pessoas. Então, o nosso objetivo é esse, ajudar construtivamente para tirar pessoas da miséria de maneira definitiva. Último ponto, nós já falamos sobre trabalhar dignamente, sobre viver com simplicidade, doar de maneira sacrificial, ajudar construtivamente. Último ponto. Invista eternamente. Invista eternamente. Esse é o último ponto. E é o nosso objetivo. Perca a visão mundana, a visão equivocada de usar seu dinheiro só para aqui, só para o agora, de que a única coisa que você precisa fazer é sobreviver com os seus gastos, com os seus luxos. Invista na eternidade. Ajunte tesouros para a eternidade. Veja cada oportunidade de ajudar um necessitado, alguém que sofre, alguém que está na miséria. Veja cada uma dessas oportunidades como estando realizando uma obra eterna, uma obra transformadora para a vida das pessoas. Tem um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, 17 ao 19.
1 Timóteo 6, 17 ao 19. Vai dizer assim, ó: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de contribuir, coloque os seus olhos na eternidade. Não que você está perdendo um dinheiro aqui, não que você está gastando à toa, mas que a sua contribuição é uma obra eterna, tanto para você como para aquele que recebe. E só mais uma vez aquele destaque que eu falei nos primeiros pontos. Deus não manda os ricos deixarem de ser ricos. Ele manda eles usarem o seu dinheiro da forma correta. Certo? Isso é importante de saber. Sendo assim, meus irmãos, são pontos bastante práticos. Eu queria terminar apenas com 3 instruções simples. Você já tem pontos bastante práticos aqui, esses 5 pontos, e mais 3 instruções. Ore para que Deus se compadeça daqueles que vivem na miséria. Coloque seu joelho no chão. Pesquise um pouco mais sobre essas situações de pessoas que vivem em situações tão difíceis, tão desesperadoras, e ore por elas. Interceda para que Deus se compadeça delas. Participe, é o que nós trabalhamos. Invista em maneira de resgatar, de cuidar, de tirar essas pessoas da miséria. Proclame que há salvação e libertação do pecado e da miséria para aqueles que não têm esperança. Muitas dessas pessoas vivem na pobreza e não veem esperança, não veem sentido na vida. Proclame para elas que há esperança em Jesus.